sou do Rio de Janeiro e moro em Santa Catarina. A pensar sobre o meu trabalho, acredito que uma das fontes que mais me trazem poética para minha criação seja o uso da palavra. Eu posso dizer que eu me considero um contador de histórias, sempre gostei de estar envolvido nesse universo e, para mim, as possibilidades geradas pelas palavras sempre me surgiram com bastante encanto. Desde a palavra como ambigramas, anagramas, em suas composições gráficas e tipográficas, em ditados populares e frases, sempre elas fizeram parte de um universo no qual eu gosto de trazer e materializar para as minhas obras. Ao decorrer da minha trajetória, venho trazendo esse processo de sair da prancheta de desenhos para a bancada de ferramentas, então materializando em objetos, em máquinas e talvez trazer para mim esses anseios guardados, talvez de criança, de pensar em ser um inventor, de pensar de ser um desmontador de coisas e um criador de possibilidades. Bem, para essa exposição eu resolvi trazer um recorte de trabalhos bem atuais, no qual a sua maioria se deram talvez início durante esse processo pandêmico, ou então tiveram seus inícios em outros períodos, porém vieram a culminar com os acontecimentos ocorridos pelo mundo durante esse período. As máquinas surgiram agora, nesse período de pandemia. Assim que foi anunciado um princípio ou tentativa de lockdown, então eu estava restrito e, em paralelo a isso, talvez sobrecarregado de informações que circulavam à minha volta, principalmente em redes sociais, hashtags. Então, diante a isso, eu comecei a entrar em confronto com essas palavras que me incomodavam. E dito isso, eu pensei na possibilidade de talvez trazer essas palavras através de mecanismos. Então, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que é o grupo de risco, eu faço essa transição entre grupo de risco e grupo de ricos, porque talvez tenha sido uma das primeiras indagações trazidas, né? Pensar em isolamentos verticais, horizontais, na maior validação de um CPF ou um CNPJ. E dada todas as questões que esse tipo de diálogo me trazia e o resultado que eu via das pessoas acerca disso, talvez tenha sido o primeiro trabalho que deu origem a essa série de palavras, que talvez eu chame de máquina de dizeres, no qual acredito que eu tente trazer para um ambiente a princípio virtual, através de vídeos, essas máquinas de extrema simplicidade, que por sinal são experimentos inéditos para mim, porque eu nunca tinha pensado ou me colocado a pensar numa engrenagem, num motor, num processo de rotação, e de repente eu trago para mim esse anseio dessas novas experimentações. E ao mesmo tempo que isso me traz talvez uma distração diante de todo um caos pandêmico, ao mesmo tempo entram as palavras que me ancoram às urgências vividas nesse momento. Coloque Primeiro em Você foi um trabalho idealizado em 2017, materializado no final de 2019 e que de fato, neste ano de 2020, ele veio a coincidir com os acontecimentos atuais. É uma máscara de oxigênio, daquelas presentes nos aviões, que são exibidas em caso de emergência, e nessa máscara eu coloco a frase "Coloque primeiro em você", que ela se baseia nas normas de instrução dadas antes do processo de decolagem, dizendo da necessidade de primeiro vestir a máscara, garantir a sua oxigenação, para depois sim você estar apto de poder alcançar a pessoa ao seu lado. Dito isso, se traz talvez paralelos, desde as questões patológicas, de contenção de um vírus, como também talvez se for a pensar no oxigenar, uma questão de sanidade, de um respiro mental, tendo em vista que todos os acontecimentos gerados agora em 2020, eles transitam não só como uma patologia física, mas também de todos os conflitos de ordem mental que vem gerando nas pessoas. Trago também outras possibilidades acerca da máscara, de pensar como elemento de proteção, desde o gás lacrimogêneo, que é jogado no manifestante, ou a bala de borracha, que pode vir a cegar alguém, mas talvez a máscara como elemento de proteção que é necessária numa sociedade,
Então, muitas vezes, várias pessoas precisam vestir máscaras e respirar profundamente antes de ir para a rua, antes de ir para o seu trabalho, antes de ir para a escola. Então, talvez pensar na máscara como esse ambiente seguro, que te dê um escudo para que permita você ir e assim sobreviver, e quem sabe dessa maneira, estando seguro, você seja capaz de fato alcançar o próximo. Por fim, eu trago a série Ego, objeto número 6, duas medidas. Essa série ela parte de um desdobramento no qual eu faço um ambigrama tridimensional com a palavra ego. Eu pego as 3 letras que formam e as unifico numa espécie de caractere único. Então, da mesma forma que o egocêntrico centraliza para si, esse trabalho também opera tipograficamente por essa pretensão. Ao decorrer que eu vou expandindo essa série, para cada trabalho eu trago um suporte diferente e trago um subtítulo diferente. Nesse caso, eu trago 2 trenas de fibra de vidro, 2 aparentemente iguais, porém de cores diferentes. E eu trago a questão das 2 medidas, pensando em 2 pesos, 2 medidas, me apropriando de frases populares. Então, a pensar nessa possibilidade de 2 indivíduos compostos por seus egos, e quando eu falo egos, não somente em vaidade, mas como construção de ser, e que eles aparentemente iguais se tramam em diferenças. Talvez uma sociedade no qual traga benefícios ou reclusão para determinado elemento, para determinado indivíduo, e pensar como esses egos interagem entre si numa grande linha que vai se estendendo, que no caso são as trenas que eu as espalho sobre o chão dispositivo.